Olá pessoal, eu sou o professor Galambajo e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender melhor o processo de destilação de bebidas alcoólicas. Tenta acompanhar, porque vai rolar uma química. Para que nós possamos falar do processo de destilação de bebidas alcoólicas, é necessário falar antes sobre misturas. E misturas são aqueles materiais que possuem duas ou mais componentes químicos, duas ou mais substâncias químicas diferentes. E as misturas elas podem ser classificadas como homogêneas ou misturas heterogêneas. As misturas homogêneas elas vão apresentar um único aspecto, uma única característica em qualquer região dessa mistura que você pegar. Aqui eu coloquei dois exemplos. Um exemplo de um vinho e um exemplo de um óleo qualquer. Pode ser um óleo de cozinha ou um óleo que se coloca no motor de carro. Quando você olha para o vinho, em qualquer região do vinho você vai ver um único aspecto. A mesma coloração, na mesma densidade, uma mesma viscosidade e um mesmo estado físico da matéria. A mesma coisa ocorre com o óleo. Isso vai conferir a característica homogênea para esse material. Homogêneo. Uma única coisa, uma única forma. Só que é importante também fazer uma distinção. Existe uma mistura homogênea, que é uma mistura popular, e existe a mistura homogênea técnica, que ela é chamada de solução. Uma solução ela é verdadeiramente uma mistura homogênea e ela possui partículas menores do que um nanômetro. Então são muito poucos os materiais que nós temos que são soluções. A maioria dos materiais que nós vemos, como o vinho e o óleo, são chamados de soluções falsas, porque elas apresentam essa característica homogênea, essa característica de um único material, porém eles têm moléculas e partículas com tamanhos muito grandes. E os materiais heterogêneos são aqueles que visivelmente possuem uma diferença numa coloração, no estado físico da matéria. E aqui eu coloquei dois exemplos, uma mistura de água com óleo e um granito, que é um material que possui diferentes componentes dentro da sua estrutura. Visivelmente a gente vê que possuem algumas coisas diferentes. Se você olhar para uma região do granito e olhar para outra, ele pode apresentar uma diferença na coloração, na tonalidade. Isso vai conferir uma mistura heterogênea. Por que é importante avaliar as misturas? Porque as bebidas alcoólicas são misturas, e são misturas homogêneas. Então agora a gente fez essa pequena caracterização. Bebidas alcoólicas são misturas homogêneas. Tanto as bebidas fermentadas quanto as bebidas destiladas vão entrar dentro dessa classificação. Se você pegar qualquer região daquela bebida, ela vai apresentar um único aspecto. Por que isso é importante de ser definido? Porque o processo de destilação das bebidas alcoólicas tem um objetivo: aumentar o teor alcoólico dessa bebida. Então, se nós temos uma bebida alcoólica que já foi fermentada e possui uma pequena região, um pequeno percentual de álcool, o nosso interesse é pegar somente esse pequeno percentual e separar. O processo de destilação é um processo de separação de misturas. Eu quero separar essa pequena região que possui maior quantidade de álcool de todo o restante dos meus componentes. No processo de destilação, a gente vai realizar justamente este processo. Pegar essa pequena quantidade de álcool e separar dos demais. A gente vai fazer isso explorando uma propriedade dos componentes principais da bebida alcoólica, que é a diferença do ponto de ebulição. Aqui eu coloquei um exemplo de um destilador, que é o equipamento utilizado para que a gente possa separar materiais homogêneos que apresentam diferentes pontos de ebulição. Recordando, o que nós queremos separar mesmo? O álcool da água. A gente quer retirar essa porção com álcool para que essa bebida alcoólica tenha uma maior quantidade de etanol. E nós colocamos essa mistura que é fermentada e possui essa pequena quantidade de álcool nessa região do destilador, também conhecido aqui no Brasil como alambique. E nós vamos aquecer essa mistura. Por causa da diferença do ponto de ebulição desses materiais, o álcool vai evaporar mais rapidamente, por ele possuir um ponto de ebulição menor. Então nós vamos retirar o álcool do restante dessa mistura. O álcool vai evaporando e neste processo de evaporação ele vai arrastar diferentes componentes químicos da bebida, que vão permitir com que a bebida final, a bebida destilada, possua uma maior quantidade de álcool, possua componentes químicos que vão permitir ela ter um odor, permitir ter uma coloração e um sabor diferenciados. E no momento em que o etanol estiver evaporando, ele também vai arrastar algumas moléculas de água, até porque a água também vai evaporar um pouquinho durante todo este processo. E, gente, para que se possa falar de separação de misturas, é sempre importante recordar que nós vamos utilizar de uma diferença de uma propriedade física.
existem diferentes métodos de separação de misturas homogêneas. Por exemplo, a destilação é um deles, em que a gente vai explorar a diferença do ponto de ebulição dos componentes químicos. Um outro exemplo de processo de separação de mistura homogênea é a fusão fracionada, em que a gente vai utilizar diferentes pontos de fusão para poder separar materiais. Outro exemplo é a solubilização fracionada. A gente vai explorar a diferença de solubilidade. E por fim, tem um método muito eficiente, muito utilizado na escala industrial, que é a cromatografia, que a gente vai explorar a diferença de polaridade dos compostos químicos. Tudo isso objetivando separar materiais. Se você ficou com alguma dúvida dessa explicação que eu dei para você, é só deixar aí nos comentários que logo em seguida eu te respondo. Até a próxima. Tchau! Bom.